Bom, pessoal, na aula de hoje, a gente vai retomar aquele nosso código que a gente estava desenvolvendo, né? Vocês lembram que a gente estava fazendo uma API de estoque, né? E a gente começou a produzir algumas classes dessa API, né? A gente começou a conversar sobre a classe produto, né, que vai representar um produto dentro desse estoque. A gente começou a desenvolver a classe, o controlador, né? Eu acredito que na aula passada a gente chegou a desenvolver até esse método aqui, post de produto. A gente desenvolveu os serviços, tá? Mas antes da gente começar, eu quero revisar aqui como é que é essa nossa API, tá? E aí eu não vou ficar mais escrevendo o código. O código dessa API, ele já está pronto. O que a gente vai fazer é ler esse código juntos para que vocês comecem a ter uma noção melhor de como usar o Spring Boot no contexto de um controlador, no contexto de um serviço, tá certo? E como é que a gente desenvolve também a questão de lidar com os erros que podem ocorrer, tá? Quando vocês estudaram Java, né, vocês devem ter visto que quando ocorrem erros, a gente pode lançar exceções, que são tipos específicos que a gente pode criar, inclusive, de exceções e lançar essas exceções para que a gente consiga indicar melhor qual foi o tipo de erro que aconteceu. Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas no contexto de uma API, como é que a gente lida com erros? Tá? Qual é uma forma elegante de lidar com erros? O que é que a gente pode retornar para o cliente? Tá? Então, isso também a gente vai conversar hoje sobre isso. Nossa API de estoque, o que é que ela tem? Nossa API de estoque só tem 4 endpoints, tá certo? Um que vai retornar um produto que foi adicionado, um que é para adicionar o produto, que é um post, tá? Um post, tá? Quando a gente define uma API, a gente define que o verbo associado ao endpoint, o verbo HTTP, tá? O método é o post. O que a gente está dizendo é que a gente vai criar na nossa base de dados, tá? Abstraiam por enquanto, eu sei que a gente não está usando o BD, mas a gente abstrai um pouquinho por enquanto. A gente cria na nossa base de dados um novo registro, tá? Então, imagine que no futuro essa API ela vai ter uma tabela lá no banco de dados, uma tabela de produto, né? Cada registro dessa tabela identifica um produto, tá? Que está nesse estoque. Então, um post, tipicamente, né, quando a gente usa ele da forma correta, tá? Então, o post vai gerar um registro a mais em alguma tabela lá da nossa base de dados, ok? Então, ele vai adicionar um novo elemento. Esse segundo endpoint aqui está associado ao método GET, o método HTTP GET. O GET, como o próprio nome diz, né, é para a gente recuperar dados. Tá? O cliente da API, ele não está querendo adicionar dados. Sim, aqui no post, geralmente, vai no corpo da requisição HTTP de um post, tipicamente vão dados, né, que são os dados daquele item, daquele registro que a gente quer adicionar. Tá? Nesse caso aqui, na mensagem HTTP, vai um JSON, né, representando com as informações necessárias para que um novo produto seja adicionado nesse estoque, certo? Quando a gente usa um GET, o que a gente está fazendo é recuperar a informação da base de dados, ok? Então, se eu faço, nesse caso aqui, a gente está recuperando produtos, ok? Então, aqui, da forma como essa API foi planejada, né? Deixa eu ajeitar aqui, que na aula passada eu escrevi Paint, né? Da forma como essa API foi planejada, a gente vai recuperar ou todos os produtos, se eu não passar nenhum filtro aqui de busca, ou todos os produtos que tem essa string que eu passar aqui na busca, já dentro mesmo da própria rota da API, tá certo? Aqui, a gente no terceiro endpoint aqui, a gente está usando o patch, tá? Esse método patch a gente usa quando a gente quer atualizar algum campo de um elemento que já existe na nossa base de dados, tá? Então, com o post, eu adiciono um novo elemento na base de dados. Com o get, eu recupero um ou mais elementos da base de dados.
Com o PET, o que eu vou fazer é atualizar algum campo de um elemento. Então, até agora, a gente só tem um recurso, que é o produto, né? São os produtos que ficam aí nesse estoque. Então, um produto, ele tem um nome, tem uma descrição, tem um preço unitário, tem a quantidade do produto no estoque. O que eu posso fazer com o PET é atualizar algum desses atributos. Eu vou atualizar só o nome, ou só a descrição, ou só o preço daquele produto, tá certo? E é para isso que serve esse método PET. Tem ainda um método que não está aqui nesse nosso exemplo, que é o método PUT. O método PUT, ele serve, PUT, certo? Ele serve para atualizar todos os campos de um elemento que já existe, tá? Então, você adicionou um produto, mas agora você quer atualizar o produto por inteiro, tá? É como se a gente substituísse aquele produto que já foi adicionado por um outro produto, tá? Então, a gente usa o PUT, o método PUT, para fazer esse tipo de atualização, certo? Então, a gente tem essas 4 APIs, sim, esse último endpoint aqui é um GET, tá? O PET aqui, ele vai atualizar um produto por vez, voltando, e vai retornar o produto que foi atualizado, ok? Aqui, o PET aqui, ele, na verdade, recebe aqui o identificador do produto, certo? E esse get final aqui, ele serve para retornar um produto específico, tá? A gente tem esse get aqui em cima, que retorna todos os produtos, ou todos os produtos que tem no nome essa string que a gente bota aqui de busca. E esse último endpoint, ele serve para recuperar um único produto. Dado que o cliente conhece o ID desse produto, ele quer recuperar esse produto específico, ok? Então, essa é a API que a gente vai começar a ver já já. Mas antes de a gente começar a ver, vamos revisar como é que é o projeto, né, bem de alto nível de qualquer back-end que a gente vai desenvolver, tá? Acho que era para eu ter começado daqui. Primeiro, a gente vai ter um controlador, tá? Lembrem que o controlador é onde a gente vai colocar todas as rotas, né, todos os endpoints, é lá que a gente programa as rotas que essa API responde, os endpoints que essa API responde. Então, é aqui que a gente vai marcar a classe com o REST Controller. É nessa classe do controlador que a gente vai ter cada método associado, cada método do controlador associado a um método HTTP, né, com o getMapping, postmapping, patchmapping, e assim sucessivamente, tá? É aqui no controlador que, quando a gente precisa, a gente pode usar algumas anotações para recuperar dados que vêm no corpo da mensagem HTTP, como, por exemplo, depois a gente vai aprender a recuperar alguns headers, mas por enquanto a gente não precisa disso, então eu não vou falar sobre isso, mas a gente vai poder usar essas 3 anotações aqui no código da gente, tá certo? Que uma delas é para recuperar esse request body, é para recuperar, no caso da gente, a gente vai usar JSON, é para recuperar o JSON que tiver no corpo daquela mensagem, certo? Esse path variable, path é o caminho, é a rota, tá? Então, esse path variable a gente usa para recuperar o ID que o cliente manda lá na rota quando ele vai recuperar algum produto específico, né? A gente tem aqui na nossa API essas 2 rotas, né, que vêm com o ID, e a gente precisa no nosso código recuperar esse ID que o cliente manda aí nesse caminho, tá? Então, a gente vai usar essa anotação, path variable. Essa request body a gente vai usar aqui no post, porque no post, para adicionar um novo produto, o cliente precisa mandar um JSON com os dados daquele novo produto. Peraí, viu, Gabriel, que eu já te abro. Deixa eu terminar aqui o raciocínio. E aqui, o request param, a gente vai usar nessa rota aqui, ó, para a gente recuperar que string foi essa de busca que o cliente mandou, para que a gente use essa string de busca para recuperar só os produtos que tem essa string de busca lá do nome daquele produto, certo? Então, a gente vai já já ver todo o controlador, ver o uso dessas anotações, tá?
É só para vocês irem decorando, né? A gente acaba que tem muita coisa para memorizar quando a gente vai começar a usar, mas também quem não memorizar, não é difícil encontrar, fazer busca na internet e encontrar, mas é mais fácil memorizar. Então, request body é algo que vem no corpo da requisição. Path variable é algo que vem no caminho da requisição, é aquele idzinho que a gente coloca. Request parâmetro, quando vem um parâmetro, né, que é aquele parâmetro é o que vem depois de um interroga, tá certo? Pode falar, Gabriel. É uma dúvida que eu tenho, que eu tenho é quando eu estava implementando os controladores para a API lá da rede social das disciplinas. É que Uhum, eu queria criar o método get que pegava esse parâmetro aí do ID, a uhum, variável da rota que o usuário passava. Só uhum. que eu não sei bem como é que faz, porque, tipo, eu tentava fazer com dois métodos gets, só que aí o Spring ele não deixava eu ter dois métodos gets, mesmo com nomes diferentes. E aí eu tentava fazer com um método só, aí tipo assim, mas tentava fazer de uma forma que ficasse essa variável opcional, né? Porque digamos que o usuário passa a rota sem o ID, ele retorna todos. Não, mas quando você define na sua API que vai ter que passar o ID, né? É tanto que, olha aqui a API que a gente definiu, Uhum. tá? Esse ID aqui e esse, eles são obrigatórios. O cliente tem que passar. Se ele não passar, você vai ter que retornar um erro do tipo 400 de bad request para ele, tá? Ele não está seguindo a API que você definiu, ele não está seguindo o contrato. O que pode ser opcional é só esse parâmetro aqui, tá? E esse parâmetro é opcional, realmente, a não ser que você diga que não é, tá? Tem formas de você configurar no seu código do controlador que esse parâmetro não é opcional. E no caso, na verdade, você pode ter um valor default para esse parâmetro quando ele não é opcional. Então, se o cliente não coloca esse parâmetro de busca, você usa o valor default lá dentro do seu código. Mas esses aqui de baixo são obrigatórios, tá certo? É porque eu penso assim, porque lá a senhora tinha colocado na atividade para ter um método get que retorna todos e um que retorna conforme o ID que o usuário passa, entendeu? Então, isso vão ser rotas diferentes, endpoints diferentes do teu controlador. Vão ser dois métodos diferentes do controlador. É Um que exatamente. recebe o ID e outro que não recebe. Eu tentei criar dois métodos gets, só que aí o Spring ele não deixava eu ter dois gets, tipo assim. É porque eu tava usando a notação get mapping, né? Mapping. Uhum. Ele para mapear todas as requisições gets que vem do usuário. Só que aí, quando eu colocava esses dois, o Spring dizia que É porque existia um uma. deles tem que ter o ID lá na rota. Tem que ter isso aqui lá na rota. Certo. Então, Aí tipo vão assim, ser se eu passar rotas uma rota diferente, diferentes. ele A funciona. gente vai, funciona. Você tem que passar esse ID lá no que vai retornar um único, né? Como esse aqui. Aí Certo. você vai passar. É tanto que nesse que a gente vai ver o exemplo agora, a gente vai ter esse get, que a rota é barra V1, barra API, barra produtos, e termina em produtos, porque essa parte aqui a gente não define na rota, a gente define como um parâmetro lá, um parâmetro de entrada do método, e a gente vai ter esse outro get com essa rota, V1, API, produtos e D, certo? A Certo. gente vai ver já já e talvez fique mais claro. Eu vou mostrar o código. Eu estou aqui só fazendo uma revisão para quando vocês forem ver o código, não ficar voando muito no que está acontecendo lá. Só mais uma dúvida, professora, rapidinho. Hum, Com relação às exceções, no caso, é preferível que a gente retorne, que lá no Spring, né, tem aquela entidade que é Response Entity, né? uhum, A gente passa, no caso, lá os dois valores, né? O valor que a gente quer retornar e um HTTP. No caso das uhum. exceções, é preferível que a gente lance as exceções dessa forma, ou No com caso das throw? exceções, eu vou te pedir também para ter paciência, porque a gente vai ver bem direitinho como é que a gente vai Tá fazer bom, isso. Já, certo. já, tá bom? Pode falar, Obrigado, professora. Carlos. Nada. Não, a senhora já falou aí, eu acredito que Gabriel deve ter usado só a anotação getMap, ou ter colocado lá o consumes ou produces lá, mas esqueceu do velho. Tem que botar velho, aí entre aspas, barra, no caso aqui, o ID, como está aí. Se você colocar só o getMap em cima dos dois, ele vai reclamar. Você tem que botar o velho para diferenciar. Porque até produtos aí, né, professora, é a padrão, Hum, que fica lá em cima no request map.
Aí, Isso. para você diferenciar uma da outra, você tem que colocar o velho no getMap como parâmetro. Foi exatamente isso mesmo. Pois, bora lá? Continuando. Aí a gente vai ter, né, os gets com as rotas, os puts, tudo isso a gente vai ver já já. E o response, isso aqui a gente vai ver já já no código, tá? Quais são os objetos que o controlador conhece? O controlador, tipicamente, ele conhece serviços, e ele também vai estar associado, de alguma forma, a alguns DTOs, lembram? Que a gente, às vezes, cria, não é? Uma classe um pouco diferente da entidade específica que a gente tem para poder retornar da forma correta para o cliente, tá? Então, o controlador, ele pede aos serviços que o serviço faça alguma coisa para ele. Então, idealmente, o controlador, cada método do controlador, ela só tem uma linha, que é criando o response body e lá dentro chamando o serviço específico que vai fazer o que deve ser feito naquele pedido, né, naquela requisição HTTP, tá certo? Então, lá o serviço, sim, o serviço ele vai lidar com as entidades, que são as classes que estão associadas ao domínio daquele problema, né? No caso aqui, a gente só tem uma, que é o produto, né? E é o serviço que também vai lidar no futuro, quando a gente começar a falar de banco de dados e começar a usar banco de dados de verdade, é o serviço que vai acessar os repositórios de dados e solicitar coisas, né, dados aos repositórios de dados, tá? Então, estou só lembrando daquelas camadas, né? A gente tem controlador, serviço, repositórios e entidades, ok? Então, vamos ver o código antes de falar de erros. Quando eu começar a mostrar o erro aqui no código, aí a gente volta para cá, tá bom? Deixa eu pegar meu Eclipse para cá. Primeiro, vamos ver o controlador. Tá bom esse tamanho Sim. para vocês, de letra? Se ficar pequeno, vocês me avisam. Então, o controlador, como eu falei, ele conhece um serviço, ó. Ele tem um atributo que é um serviço, tá? Nesse controlador, a gente vai ter aquelas 4 rotas que a gente conversou sobre elas. Assim, ele está marcado, ó, com @REST_controller, certo? Aqui, a gente tem a primeira rota que a gente tem lá, que é o post, para adicionar um produto, tá? Aqui a gente tem aquela segunda rota, a terceira rota que tinha lá na apresentação e a quarta, tá? Vamos por partes. Vamos ver essa primeira rota. Essa primeira rota, ela está associada ao método post. Então, a requisição HTTP que chega é um post. E está associado a essa rota V1 API produtos, igual como a gente viu antes, tá? E aí eu marco esse método com essa informação, de forma que quando chega uma requisição, que o método HTTP daquela requisição é um post, e que a rota que vem naquela requisição, ali naquela primeira linha da requisição, é exatamente essa. Então, o Spring Boot que vai receber essa requisição, que vai fazer o parsing dessa requisição, o Spring Boot vai ver qual foi o método que veio na requisição, nada disso a gente está fazendo, é o framework que vai fazer para a gente, né? Aí o container lá do Spring Boot vai ter o seu fluxo de execução, lembra que a gente está usando framework, a gente perde o controle, é o Spring Boot que comanda tudo. Aí quando ele vê, eu tenho uma requisição, que é um post, e é para ver um API produtos. Aí ele vai chamar quem? Ele vai chamar esse método do construtor aqui e passar para esse método as informações que o método requer. No caso, eu estou definindo que eu quero receber um produto DTO. Esse produto DTO, ele vai ser construído a partir de informações que estão aonde? No corpo da requisição HTTP, tanto que eu anotei aqui, ó, request body. Eu estou dizendo ao Spring Boot, crie para mim agora um objeto do tipo produto DTO, com as informações que vêm no corpo dessa requisição que chegou. Vocês entendem isso? É isso que eu estou dizendo, tá certo? Para o Spring Boot. Aí ele vai criar para mim esse produto DTO. Só para deixar uma coisa muito clara para vocês, todas as entidades, todos os produtos todos os DTOs, todos os DTOs que a gente pode desenvolver, eles têm que ser beans, tá? Um bean é um componente que, primeiro, tem que ter um método, um construtor default.
Um construtor default é um construtor que não recebe nenhum parâmetro, tá certo? Então, ele tem que ter isso. E ele tem que ter gets e sets para todos os atributos, ok? E o componente dentro do framework, né, tem uma biblioteca, acho que é Jackson o nome, que é essa biblioteca que vai ser usada para gerar, para ler e escrever JSON, tá certo? Para a gente. A gente não vai ficar escrevendo JSON aqui no código, ok? E o Spring Boot gerencia tudo isso para a gente. E para que a gente, por exemplo, se eu quero que meu JSON tenha um atributo nome, então eu tenho que ter métodos getNome e setNome para que o JSON tenha esse atributo nome, tá? Eu quero que tenha um atributo quantidade, aí eu tenho que ter o get quantidade e o set quantidade, ok? É através dos métodos que ele sabe quais são os nomes que devem vir lá nos atributos do JSON, certo? Aí, claro que como a gente manda fazer isso tudo automático, a gente coloca esses nomes já aqui nos atributos e manda gerar o código todo automático, ou usa Lombok, que o Lombok gera para a gente tudo automaticamente, baseado nesses nomes que a gente colocar aqui. Entendido? Entendido isso? Ninguém falar, vou dizer que Entendido. tá. Sim, sim. Certo. Então, a gente vai receber um objeto desse tipo aqui, que tem nome, quantidade, valor unitário e descrição, tá certo? Aqui, e esse objeto, ele vai estar aqui nessa referência aqui de produto. E notem que eu falei, gente, a gente só tem uma linha de código dentro de cada método construtor. Que linha de código vai ser essa? Tipicamente vai ser uma parecida com essa. Eu estou criando uma nova resposta, eu estou dizendo que eu vou retornar um produto, tá? Eu quero retornar o produto mesmo, porque nesse caso tem o ID, e eu acho que é importante que o cliente saiba qual é o ID desse produto, para que ele depois tenha a opção de chamar essas duas rotas aqui, esses dois endpoints aqui, certo? E o que mais? Além disso, eu retorno o código de status, né, HTTP, que nesse caso, ó, note que aqui a gente está sempre retornando ok. O fluxo do que vai acontecer quando ocorrerem erros vai ser diferente. Aí a gente vai falar sobre ele já já. Primeiro, a gente vai ler esse código como se o mundo fosse maravilhoso e sem erros, ok? E depois a gente vai ver o que é que acontece quando erros ocorrem, como é que a gente se programa para que isso seja feito de forma elegante, do ponto de vista do retorno da API para o cliente, quando um erro ocorre, beleza? Então, aqui eu vou simplesmente chamar esse método de produto, esse método de serviço, tá? O serviço de estoque, ponto, adiciona produto. Esse método, ele retorna o produto que foi adicionado. E o que é que esse método faz? Esse método, tá? Aqui eu tenho o serviço de estoque. A gente não está usando ainda repositórios com dados persistentes, tá certo? O que eu criei aqui foi apenas uma classe que encapsula uma coleção. Acho que a gente viu isso na aula passada, né? É uma classe que encapsula uma coleção de produtos. Para simplificar aqui, eu tenho como se fosse dois índices dessa coleção, um que eu consigo acessar através do nome do produto e outro que eu consigo acessar rapidamente através do ID do produto, tá? E aí, como essa classe encapsula uma coleção, eu consigo recuperar produto por nome, consigo recuperar por ID, consigo adicionar produto, atualizar um item do produto, certo? Eu acho que aqui a gente não precisa ler tudo isso agora. Quando a gente precisar ler alguma coisa, a gente vem ler. Vocês devem ter uma boa noção do que é que cada método desse faz, né, já que vocês já sabem Java. A gente pode verificar se um produto já existe, com certo nome. Pode recuperar todos os produtos dessa coleção, passando um padrão de busca. Note que aqui já são coisas que a gente já tem uma noção de que são coisas que a API vai pedir, né? E essa classe aqui, como sendo o expert da informação de estoque, né? Lembra que o padrão expert diz o quê? A responsabilidade de fazer alguma coisa deve estar com quem tem os dados para fazer essa coisa. É isso que diz o padrão expert, tá? Então, quem tem os dados da coleção de estoque que realmente existe? Quem tem, no caso do que a gente está fazendo,
é o estoque, é esse estoque que tem essa coleção, né? Então, é aqui que vai estar a responsabilidade de fazer tudo isso, adicionar elemento, recuperar elemento da coleção, recuperar por um padrão de busca, verificar se já tem um elemento que já existe ou se não existe, coisas desse tipo, tudo vai vir, vai estar nessa classe, tá certo? Recuperar um produto específico a partir de um ID. Então, tudo está aqui no estoque. E o serviço sabe usar o estoque, certo? Então, o serviço, na verdade, adiciona produto, né? O adiciona produto vai receber aquele DTO que já vem do cliente, né? O cliente manda um JSON. O Spring Boot usou os dados que veio nesse JSON para criar esse produto DTO e passou aqui para o serviço. A primeira coisa que eu vou fazer é pedir para o próprio produto validar essas informações aqui. Tá? Então, essa validação é checar se o nome não está vazio ou se não é nulo, se o preço é maior do que zero, se a quantidade de produto é maior do que zero, porque não faz sentido deixar uma quantidade zero lá, vou colocar um produto pela primeira vez, já vem zero. São validações desse tipo que vão ocorrer aqui, tá? Como a gente está pensando, né, nessa solução de que não tem erro, né, eu não vou ver aqui esses detalhes, mas claro que toda vez que eu vou fazer essa validação do produto, eu vou checar se são informações válidas para eu criar um produto. E aquela informação não é válida, é claro que a gente vai retornar exceções. Retornar não, lançar exceções, tá? Mas a gente já volta para as exceções. Vamos supor que as informações que o cliente passou são informações válidas, tá? Tem um nome válido, uma quantidade válida, um preço válido e uma descrição válida, certo? A gente validou que está tudo ok, e o que a gente precisa fazer agora é recuperar. Será que lá no estoque, aqui eu estou recuperando um produto por nome lá do estoque, usando o próprio nome que veio lá do cliente? O que eu quero saber? Eu quero saber se um produto com esse nome já existe. Porque eu, que sou a desenvolvedora desse negócio, criei uma regra de negócio, que é os nomes dos produtos são únicos. Eu não tenho mais de um produto com o mesmo nome, tá? Então, se eu já tenho lá no estoque algum produto com o nome que veio aqui do cliente para um produto a ser adicionado, se já existe, eu não posso criar esse produto, tá? Porque já existe e tá, isso vai violar a minha regra de negócio, então vou lançar uma exceção. Mas, como a gente está pensando nesse mundo perfeito, né? Não tem nenhum nome, imagino que não tem nenhum produto com esse mesmo nome, que eu vou fazer apenas é pedir ao estoque para adicionar esse novo produto, tá? Então, eu vou chamar, vou pedir ao estoque para adicionar esse novo produto. Na classe produto aqui, eu criei uma factory de produto que recebe um produto DTO, tá? O que vai precisar ter, além de tudo aqui, ele vai criar um new produto, ó. Ele só vai fazer esse new produto aqui para mim, tá certo? Por que aqui isso é interessante fazer? Questão também que vocês já devem ter visto lá em PO. Interessante porque se essa entidade muda a forma de criar, se muda aqui esses tipos, se muda a ordem que aparece aqui, ou eu não preciso mais receber determinada informação, né? Tudo isso vai ficar aqui, esse método muda, mas o meu serviço não precisa mudar. Então, é questão só de desacoplar uma coisa da outra, tá certo? Então, eu peço para a própria classe produto criar um produto passando o DTO que eu tenho, tá? Esse produto vai ser criado, vai ser adicionado ao estoque, ó, que eu estou pedindo ao estoque para adicionar, e depois eu vou retornar esse produto para o cliente que chamou aqui no controlador, certo? E aí, deu tudo certo, eu vou retornar esse produto que foi criado, vou retornar para o cliente, um JSON, tá? Que representa esse produto, então vai ter ID, né? Vai ter ID, nome, quantidade, valor unitário e descrição. E vou passar também o código OK, né? Que é o código 200, deu tudo certo. Na verdade, aqui, como um produto foi criado, é muito comum que, em vez de passar OK, a gente passe o código created.
que é o 201, a 202, acho que é o 201, certo? Também pode ser. E aí é isso, a gente concluiu o desenvolvimento desse primeiro endpoint aqui, tá? Só para mostrar para vocês aqui, a gente aqui está na mão, garantindo que esses IDs do tipo long, tá? Que eles são únicos, tá? Porque eu tenho uma variável estática aqui, cada vez que eu crio um novo produto, eu uso o valor dessa variável estática para definir o próximo ID, ok? Quando a gente estiver lá no futuro, usando JPA, usando banco de dados e tal, isso aqui vai ser mais fácil, a gente vai colocar uma anotação aí e o framework vai fazer para a gente, beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Se não tiver, eu vou passando adiante, tá certo? Então, a gente agora vai ver esse próximo endpoint aqui, né? O método HTTP. Então, quando o Spring Boot recebe uma requisição HTTP, IVA, o método é GET, e a rota associada é V1 API produtos, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele sabe que precisa chamar esse método aqui do controlador, tá certo? E aí, isso aqui está associado a essa rota aqui, ó, que tem um filtro aqui de busca, tá? Tem um parâmetro aqui. Tudo que vem depois dessa interrogação, essa interrogação aqui, ela vai ser sempre opcional. Então, eu posso chamar essa rota dessa forma, certo? Eu posso usar a API para ir passando só V1 API produtos, tá? Então, a requisição HTTP chega só isso. Nesse caso, o usuário não quis passar a string de busca, e esse método vai retornar todos os produtos que estão no estoque. No outro caso, em que o usuário passa a string de busca, tá? Sei lá, paint, ele quer saber todos os produtos que tem essa string paint no nome daquele produto, certo? E aí a gente vai ver como é que a gente programa isso agora. A gente tem o get mapping. Note que aqui só vai até produtos. O que vem na interrogação, a gente não vai colocar aqui na rota, porque aquilo ali é um parâmetro desse endpoint aqui, não faz parte da rota mesmo, certo? Aí eu estou dizendo aqui, ó, a partir dessa anotação aqui, request param, é que eu estou dizendo que se vier um parâmetro que o valor é busca, ou seja, um parâmetro que interroga busca, certo? Porque esse nome aqui é a gente que define. Eu posso colocar aqui, sei lá, regex busca. Posso colocar nome. Agora, o que eu colocar aqui, eu tenho que usar exatamente o mesmo nome aqui. Eu mudei lá para nome, então aqui eu tenho que colocar nome, certo? Mas vamos deixar a busca como estava. Entendido isso? Aí aqui eu estou dizendo, se vier um parâmetro que o valor é busca, não é um parâmetro obrigatório, eu estou dizendo, ó, required false, eu estou dizendo, não é obrigatório. O cliente pode perfeitamente chamar esse endpoint aqui, tá? Chamar essa função, sem passar um parâmetro de busca, ok? Se eu quisesse que fosse obrigatório, aí eu colocaria aqui o true, tá? E aí, tipicamente, já que a gente quer que seja obrigatório, tipicamente a gente coloca um default value, eu acho. E a gente diz qual é, tá certo? Acho que é default value, não. No caso aqui é falso, a gente vai deixar assim. Se o usuário, tá, o cliente dessa API, se ele passou esse parâmetro, esse parâmetro vai vir aqui para essa string que a gente está nomeando aqui, essa referência como padrão, tá? Então, aqui, se ele passar paint, o valor dessa string vai ser paint, ok? E aí, a gente vai poder usar dentro do nosso código essa string que foi passada pelo cliente da API.
Então, note que a gente já sabe duas coisas, duas situações diferentes em que a gente usa anotações para recuperar informações lá da requisição HTTP, tá? A gente já consegue pegar o que vem no corpo e a gente já consegue pegar o que vem numa string de busca, tá? Num filtro, num parâmetro. E aí, como eu falei, a gente vai ver como é que seria isso, se nenhum erro acontece, tá certo? Depois a gente vê os erros. Mais uma vez, é uma linha de código aqui no construtor, tá? A gente agora vai poder retornar uma coleção de produtos, tá? Ou seja, uma coleção é uma coleção. Você pode ter 0 ou mais produtos, certo? E é uma coleção que a gente vai retornar. Porque dependendo do que o cliente solicitou, pode ser que nem a gente não encontre nenhum produto. Se eu não supor que ele colocou aí o Paint, né? Ele quer todos os produtos que tenham a palavra Paint no nome. Pode ser que não tenha nenhum produto com essa palavra Paint no nome, e aí ele vai retornar uma coleção vazia, tá certo? Se tiver um produto com a palavra Paint no nome, ele retorna um produto. Se tiver 100 produtos com a palavra Paint no nome, ele retorna 100 produtos. Então, aqui ele vai retornar uma coleção de produtos. Aqui eu estou apenas criando a response entity, né, que retorna essa coleção de produtos. Quem é que vai criar essa coleção de produtos para a gente? É o serviço, porque o controlador, ele só conhece o serviço. Então, ele vai pedir ao serviço, recupere todos os produtos e a gente passa para o serviço essa string aqui, tá? Eu optei aqui só para vocês irem, só para mostrar como é que a gente usa o optional, né? Porque na aula passada eu vi que alguns de vocês nunca tinham trabalhado com optional. Eu optei aqui por passar um optional, tá? Essa string, vocês devem concordar comigo que ela pode ser nula, né? Se o cliente que usou essa API, né? Se ele não passa nada aqui, tá? Se ele passou só isso aqui, ele não passou nenhum parâmetro para fazer a busca, então aquela string é nula, né? E aí, por isso que eu usei um optional aqui, porque o optional, ele existe exatamente para que a gente lide com situações dessas, de objetos que podem ser nulos. E ser nulo não é um erro, é uma situação comum daquele código, certo? E aí, eu estou passando esse optional, tá? Passando essa string padrão aqui. Aí, eu passo para esse método aqui de serviço. Vamos ver como é esse método do serviço. Recupera o produto, tá? Esse método aqui, ele só tem uma linha de código, ele simplesmente passa esse padrão de busca, ele pede ao estoque, ele diz, estoque, me dê aí os produtos, me dê os produtos que tenham essa string de busca, e sabendo que essa string de busca pode ser vazia, né, pode ser null. Aí, o que é que o estoque vai fazer? O estoque vai recuperar todos os produtos por nome, tá? Todos os nomes dos produtos aqui. Na verdade, isso aqui nem precisa ser a primeira linha, não. Ficou meio estranho isso, né? A primeira coisa que ele tem que fazer é verificar se esse padrão de busca existe ou não, né? Porque se esse padrão de busca for vazio, né, ou seja, o usuário não mandou nenhum parâmetro para essa busca, tá? Ele vai simplesmente retornar todos os produtos que estão nessa coleção, tá? Aí aqui eu arbitrei, né? Pegar esses produtos por ID, que é esse mapa aqui, por ID, cadê? Produtos por ID, esse mapa aqui, que tem todos os produtos, eu consigo acessar através de identificador, mas eu quero os produtos, né? Eu não quero o mapa, eu quero só os produtos. Então, eu recuperei só, cadê? Recuperei só os valores, tá? E eu retorno todos os produtos. Isso aqui é o que vai acontecer no caso em que o cliente, ele não passou uma string de busca, tá? Vou retornar todos os produtos. No caso em que o cliente passou uma string de busca, o que eu estou fazendo aqui eu recupero todos os nomes dos produtos, porque essa string de busca, a gente tem que identificar os produtos que têm essa string no nome do produto, tá? Então, eu pego aqui um conjunto de todos os nomes dos produtos que eu tenho, tá? No meu estoque.
e vou varrendo esses nomes, tá? Toda vez que o nome contiver essa string de busca aqui, eu uso o get, porque lembra que aquilo é um optional, né? Então, para pegar o valor da string que está lá naquele optional, eu tenho que usar o get, ou do objeto, né? Seja lá qual for. Nesse caso aqui é porque é um string. Então, toda vez que o nome que eu tiver, o nome do produto, contiver a string de busca que a gente tá de interesse, a gente vai adicionar nesse array que eu criei aqui, um array novinho, limpinho, vou adicionar nesse array. No final, eu retorno esse array produtos, que vai conter só os produtos que tem no nome a string de busca que foi utilizado, certo? E aí, quando eu retorno essa coleção de produtos aqui no construtor vai ser, né, o framework que vai gerar para a gente essa requisição HTTP e entregar lá para o cliente. Beleza até aqui? Beleza. Porque tem muita coisa. Muita informação na cabeça agora. Mas dá para entender. Vou continuando. A gente vai agora para o nosso terceiro endpoint aqui da API da gente, tá certo? Que está associado ao verbo PET, tá? Ao método PET do HTTP. Então, quando chega uma requisição que o método é PET e a rota associada a essa daqui, o framework já sabe que ele vai ter que passar, vai ter que chamar esse método aqui do construtor, tá? Ele vai passar a bola aqui para esse método realizar o que precisa ser realizado. Aqui, mais uma vez, a gente vai usar anotações para recuperar informações, ok? E aqui a gente vai usar mais de uma, porque esse método PET, vamos lembrar, o método PET ele é usado para atualizar um campo de algum produto, né? De forma genérica, ele vai atualizar um campo de algum elemento, né, de algum recurso que já existe na nossa base de dados, tá? Então, nesse caso aqui, o produto já foi adicionado, eu quero apenas atualizar, quero atualizar o nome, ou quero atualizar o preço unitário, a quantidade, tá certo? E aqui, para isso, a gente vai ter que recuperar o ID que o cliente passou aqui, porque, na verdade, o cliente não vai chamar barra ID, né? O cliente, quando ele for chamar esse caminho aqui, ele vai passar o ID do produto, 345. E a gente, lá no código da gente, a gente tem que recuperar esse número aqui, para poder a gente botar a mão no produto certo, né? Que tenha o ID 345. Ok? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando esse parâmetro @pathVariable, tá? Então, toda vez que a gente tiver um ID aqui, a gente vai usar esse @pathVariable para recuperar esse ID. Ah, professora, vamos pensar numa situação diferente, só para vocês entenderem que o ID não precisa ser necessariamente um número, tá certo? Eu não falei para vocês que eu tenho uma regra de negócio que os nomes dos produtos são únicos. Eu podia usar o nome como sendo uma chave aqui, não podia? Como sendo um identificador único, já que eu tenho essa regra de negócio. Então, em vez do ID, só para ficar mais bonitinho, eu poderia colocar aqui nome. E aí, nesse caso, em vez de long ID, o que a gente ia ter era string nome. E o framework vai fazer essa mágica aqui para a gente, tá certo? De pegar esse nome que está aqui e botar aqui esse string que vem aqui no nome e colocar aqui, ok? Então, na verdade, o que vem aqui vai ser sempre um string, né? Mesmo quando é o 345, é um string. Mas o framework vai fazer o parsing desse negócio, transformar isso no long pra gente e colocar naquela variável long que a gente tinha. Beleza? Então, aqui a gente recupera o ID que o cliente passar aqui, com @pathVariable. Aqui você já sabe o que faz, né? Já que o PET, ele vai atualizar algum campo de um produto que já existe, o cliente dessa API precisa passar informações de qual é o campo que vai ser atualizado e qual é o novo valor, né? Então, isso tudo faz parte do projeto da API, que eu projetei, né, para mostrar aqui na aula. Podia ser diferente? Poderia, vocês poderiam fazer de forma diferente, tá certo? Eu vou mostrar aqui o que eu fiz e achei que estava razoável,
certo? O que eu fiz aqui, o cliente, quando ele vai atualizar algum campo, ele tem que passar um JSON que obedece esse DTO aqui, item de atualização de produto, certo? Esse item de atualização de produto, ele tem só dois valores lá, um atributo e um novo valor. O atributo deve definir qual é o atributo do produto que vai ser atualizado. Se é nome, se é descrição, se é o valor unitário, que é o preço, se é a quantidade. E o novo valor vem com o novo valor que deve ser atribuído a esse atributo que vai ser modificado. Quando a gente for ver um exemplo, vai ficar mais claro, tá? Deixa eu ver se já tem algum exemplo pronto aqui. Para mostrar para vocês, bem rapidinho. Então, por exemplo, quando eu for chamar, né, essa rota PET com HTTP 8080, é produto zero, ó. Aí eu estou passando. Qual é o atributo que eu quero modificar? É valor unitário. E qual é o novo valor? Estou passando aqui. É um JSON desse que vai vir lá dentro da requisição HTTP, tá certo? E aí, esse JSON que eu recebo, eu jogo no objeto desse tipo aqui, item de atualização de produto. Beleza? Quando eu jogo no objeto desse tipo aqui, esse objeto aqui, quem faz isso para mim? Eu uso o request body, né? Que é para pegar o JSON que está no corpo da requisição HTTP e eu jogo nesse objeto aqui, item de atualização. E, mais uma vez, uma linha de código aqui nesse método do controlador para criar a resposta, tá? Essa resposta eu vou pedir ao estoque, ao serviço de estoque, né, que atualize o produto, passando o quê? Passando o ID que foi recebido e passando esse objeto item de atualização, tá? No mundo perfeito, o serviço de estoque vai fazer esse update, essa atualização desse produto específico, e eu vou retornar o OK. Mas vamos ver como é que a gente fez isso. Atualiza produto. Tá? O atualiza produto, a primeira coisa que ele vai ver é se esse produto com esse ID existe no estoque. Se não existir, é um erro. A gente já olha para os erros, certo? Eu vou retornar, aí eu lanço aqui uma exceção, produto não encontrado, tá? Se esse produto existe, eu vou passar para o estoque, tá? Vou chamar o método atualiza item do produto, passando qual é o ID do produto e passando essa informação aqui do item de atualização. Vamos ver esse método. Nesse método aqui, né, eu passei essas duas informações. A primeira coisa que eu faço é recuperar o produto, ó. Eu vou lá na coleção, no mapa, né, no mapa por ID aqui, e recupero esse produto que tem esse ID aqui, e jogo nessa variável produto. Depois, eu vou ver qual é o item, no item de atualização que o usuário mandou, qual é o atributo que deve ser modificado. Quais são os atributos que a gente pode modificar? Apenas os atributos que existem no produto, tá? Nesse caso aqui, eu permiti, né, na construção, no projeto da API, eu permiti que qualquer atributo do produto pode ser modificado, menos o ID, claro. Né? O ID é algo controlado pela aplicação do back-end, não pode ser modificado pelo cliente. Mas o cliente poderia modificar o nome, a quantidade, o valor unitário e a descrição do produto, ok? E aí eu fiz só um switch aqui, né? Aí ficou meio feio, porque isso aqui podia depois extrair para um método e tal, mas eu vou deixar assim para não mexer agora nisso. Então, se ele quer atualizar o nome, aí a gente vai ver, né? O novo nome para o qual ele quer mudar já existe lá no estoque, porque se existir eu não posso modificar, né? Porque já que eu tenho uma regra de negócio que eu não posso ter nomes duplicados, então eu lanço uma exceção. Se o novo nome não existe, né? Não tem nenhum produto com esse novo nome que ele quer atualizar, então eu simplesmente seto o nome do produto para o novo valor que ele passou aqui no item de atualização, tá? Aí, para cada item de atualização, a gente vai fazer algo parecido, tá? Ele quer modificar a quantidade, tá? Se ele quer modificar a quantidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o que ele passou, que vem no string, né? Porque vem no JSON, veio no string, eu quero transformar isso para um inteiro,
Se eu conseguir transformar isso para um inteiro bem, né? Eu não caí nesse catch, fiz o passinho aqui direitinho, deu certo. Então, eu tenho essa quantidade nova que ele quer modificar. Se essa quantidade não for menor ou igual a zero, se for menor ou igual a zero, essa quantidade, eu também tenho que lançar outra exceção, porque eu não. Minha regra de negócio é que eu não posso modificar a quantidade para ser menor ou igual a zero. Mas aqui, repensando, acho que zero a gente deveria permitir, né? Mas, enfim. Depois vocês podem brincar com esse código, tá certo? Tá lá no GitHub. Aí, enfim, eu seto a nova quantidade. Tá? Na verdade, essa quantidade, da forma como está feita aqui, e isso tem que ficar documentado lá na API, é que a quantidade não é uma nova quantidade, eu vou atualizar a quantidade somando a essa nova quantidade aqui. Então, eu posso diminuir o que tem lá no estoque, ou eu posso aumentar o que tem lá no estoque. Tá errado isso aqui, né? Agora que eu tô vendo. Nesse caso, deveria ser menor do que zero. Eu vou colocar assim, nova quantidade. E pronto. Vai ficar certo. Enfim, aí vocês já pegaram o jeito, né? Se eu quero modificar o valor unitário, que é o preço, aí eu tenho que fazer toda a checagem, se esse preço é maior do que zero, também não vou ficar dando produto de graça. Se eu consigo transformar esse valor num double, porque o preço é um double, se esse novo valor é menor do que zero, se der tudo certo, eu faço o set do novo valor. Descrição, a mesma coisa, é parecido com o nome, tá? Eu vou ver se a descrição não é nula, se não está vazia, se não é branca e tal. Se for uma descrição válida, eu vou lá e seto descrição e não o nome. Beleza? Se não foi nada disso, né? Se o atributo que ele quer modificar não foi nenhum desses, que são os únicos permitidos, se foi outro diferente, exceção, tá? O usuário, o cliente dessa API, bolou uma requisição ruim, né? Isso é um bad request aqui para a gente. Beleza? Aí eu retorno o produto que foi modificado, tá? O produto específico que foi modificado, eu retorno para o serviço e o serviço retorna para o controlador, tá? Para que o framework possa gerar a resposta HTTP adequada para o cliente. Ok? E o último get mapping, o último o endpoint aqui, não tem muito mistério, né? Ele vai retornar apenas um produto, que é o produto que tem esse ID específico, né? A gente vai usar o path variable aqui, essa anotação, para poder recuperar o ID, que é passado aqui, recupera o ID, passo para o serviço de estoque, né? Chama esse método recupera produto passando o ID, ele pede ao estoque para pegar o produto com esse ID, como eu tenho um mapa que já vem por ID, a primeira coisa que eu vou checar é se nesse mapa que tem os produtos por ID, se contém essa chave, esse ID específico que foi passado aqui. Se não contiver, porque esse produto não existe. Se contiver, ele vai retornar esse produto específico para o serviço, que retorna para o controlador. Beleza, pessoal? A gente acabou de ver todas as funcionalidades aqui, certo? Só que pensando em uma situação, deu tudo certo. Agora, já que tá beleza para vocês, a gente vai olhar a situação em que deu erro aqui, deu alguma coisa errada. Como é que a gente faz, tá? Note que aqui é como se só desse tudo certo, né? Aqui nesse controlador, tá? Aí, antes de a gente continuar, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa mais teórica, mas é rápido, prometo. Sobre essa questão dos erros, tá certo? Quando você faz uma API, vai ser muito comum que você faça uma API para ser usada por terceiros, né? Não vai, você próprio não vai ser usuário da sua própria API, tá? Provavelmente vai ter pessoas usando. Se você estiver numa grande empresa, você pode, inclusive, ter pessoas no mundo inteiro, pessoas não, né? Aplicações, clientes no mundo inteiro, você pode ter views diferentes usando aquela API, tá certo? Um para app, outro para web, enfim,
Você pode ter outras APIs que acessam aquela API. Então, quando ocorre um erro, o ideal é que a gente envie para o cliente da API informação mais substancial, assim, informação útil para que o cliente saiba que tipo de erro ocorreu, tá certo? E para que ele possa se recuperar, especialmente quando é um erro de cliente, tá? Quando é um erro de servidor, até que às vezes a gente nem sabe qual é, né? Às vezes a gente nem consegue se precaver e vai vir um 500 na cara lá, porque é um bug, tá? Bug sempre vai existir em qualquer aplicação, né? Uma aplicação, ela só é livre de bugs até que o próximo bug seja encontrado. Vocês sabem disso, né? Então, especialmente quando a gente está falando de erros do cliente, é bom que a gente tome cuidado, que a gente tenha atenção para retornar para o cliente de forma elegante e que ele consiga identificar qual foi o erro exato para que ele não erre de novo, ok? E aí, o que a gente vai conversar aqui bem rapidinho é sobre formas de fazer isso, tá? Uma forma específica de fazer isso, ok? Na internet, tudo que a gente usa na internet é padronizado, tá? Os protocolos, eles vêm de um padrão, tá? Tudo é padronizado. HTTP é um protocolo, tá? E ele é definido em documentos, e a gente consegue ler, esses documentos são públicos, e a gente consegue ler e entender cada detalhe do protocolo, tá? Quem define praticamente tudo que a gente usa na internet é a IETF, não sei se vocês já ouviram falar. Internet Engineering Task Force, IETF. Já ouviu falar disso? Na IETF tem um monte de gente bem sabida, né, que se reúne para gerar um monte de documentos, tá? Então, a primeira versão, todo documento eles chamam de RFC, que é RFC, ó, Request for Comment, tá? Então, a primeira versão que eles lançam, eles pedem que os outros experts do mundo comentem, para que a gente construa o conhecimento, né? Afinal, isso é coisa, isso são padrões abertos, né, da internet. E aí eles geram esses documentos de RFC, certo? E aí vocês podem procurar, vai ter RFC para protocolos, para HTTP, para TCP, para um monte de coisa, tá? Para tudo. SNMP, quase todo protocolo vai ter. Quando se fala de gerência de redes, aí tem as MIDs, cada uma definida no RFC 10, enfim. Tem um montão de RFC 10 aí rolando e vocês conseguem acessar, é só procurar, tá? Aí existe uma RFC que o título dela é Problem Details for HTTP HTTP APIs, tá? Detalhes para APIs HTTP. O que a gente está construindo, no fundo, é uma API HTTP, né? Já que a gente está usando o protocolo HTTP. E aí, nessa RFC 7807, deixa eu acessar aqui para vocês. Para não ficar uma coisa muito... Ficar uma coisa muito viajada. Ó, tá vendo? A categoria dela já é um padrão e tal, quem foi, quando foi que foi gerado, tem muita informação aqui. Aí, isso aqui é tudo coisa padronizada que a gente consegue achar na internet. Aí, aqui nessa RFC, eles vão definir uma forma interessante da gente retornar para o cliente. Como é que a gente retorna para o cliente diante de erros, certo? O que é que a gente pode retornar para o cliente quando acontecerem erros? E aí ele define exatamente, ó, aí ele dá exemplos, por exemplo, a resposta deve ter detalhes de problemas, tá? No JSON, por exemplo. E aí ele define quais são os atributos desse JSON que devem vir na resposta, tá certo? E depois aqui ele vai dizer, ó, isso aqui, alguns campos desses são obrigatórios, outros são optativos, e para cada API você pode criar campos novos, se você achar que isso é importante, você pode criar informações novas aí, além das que são obrigatórias, colocar informação aí que é bastante acoplada com a API específica, tá? Então,
se inspirando nessa RFC, que é um padrão, tá? Aí existem outros padrões que foram surgindo para dar uma ideia de como a gente pode retornar para o cliente informação útil em caso de erros, tá? Então, tem esse JSON API, VNDR, tem essa RFC 7807, que é o que a gente vai usar, tá certo? Eu optei por manter essa RFC, porque eu acho que é uma coisa mais padronizada para as APIs da HTTP, certo? Aí, o que é que essa RFC diz? Que a gente deve enviar. Além do HTTP status que a gente vai enviar de erro, né? Vai ser algum 400 da vida, né? 401, 402, enfim. Tem o bad request, tem o not found, que também é bem comum. Enfim. Além desse status, a gente vai retornar para o cliente um JSON que tenha que tenha o próprio status de erro, tá? O código de erro, que tenha um string, que é um tipo, tá? Eu deixei aqui em inglês, porque o padrão vem em inglês, tá certo? Aí eu optei por ficar em inglês, vai ficar meio estranho lá no código da gente, mas achei que era mais interessante, certo? Manter o padrão. Vai ter um string, que é como se fosse uma URI, tá? De referência, como se fosse um path mesmo, um caminho lá de referência que identifica o problema, tá? Numa aplicação, nessa aqui que a gente está fazendo, eu fiz uma coisa bem fake, mas numa aplicação real, o cliente pode, inclusive, acessar essa URI e obter mais informações sobre esse erro, tá certo? Tem um título, que é um resumo do problema que aconteceu, e esse resumo, ele deve poder ser entendido por um ser humano. Então, para o cliente dessa API, vamos supor que esse cliente é uma view dessa API, ele pode simplesmente pegar o que tem aqui no title e mostrar para o usuário humano que está usando aquele negócio, e aquele humano vai entender um pouco mais do que está acontecendo. Da mesma forma, esse detail aqui, tá? Aqui o título é como se fosse algo resumido, detail é algo com uma explicação mais detalhada sobre o erro que aconteceu e que também deve poder ser lido por humanos. Esse instance aqui é algo que é optativo, tá certo? E a ideia é que você pode, inclusive, levar o cliente para um link, tá? E nesse link ele vê detalhes, assim, muito específicos da ocorrência, as chamadas que aconteceram, o que é que levou a esse erro, enfim. Isso é optativo, eu não estou nem usando aqui nos exemplos que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, essa RFC 7807 define o que detalhes de problemas que acontecem para essas APIs. Ele define que a gente deve retornar um JSON com essas informações. Mas, se a gente quiser mais informação do que isso, a gente também pode adicionar outros atributos nesse JSON, tá certo? Mas que essas aqui de cima são obrigatórias, instance, que é mais um API para você seguir esse fluxo de erro aí, mais uma URI, aliás, ela é optativa, tá certo? E você pode adicionar mais, se você achar que é necessário, que vai ajudar o cliente a entender mais do erro específico que aconteceu. Beleza até aqui? Então, quando acontecer um erro do tipo 400, tá? Que são aquele da família 400, que são aqueles erros HTTP que estão relacionados a erros do lado cliente, a gente deve enviar um JSON com essas informações para ajudar o cliente a se recuperar desse erro, tá certo? E se for um erro interno do servidor? Se for um erro interno do servidor, que você sabe que o erro existe, que você não vai poder lidar com ele, você pode também retornar isso, se você quiser. Mas, provavelmente, se tem um erro do lado do serviço, você vai querer corrigir, né, o bug. É claro que aí vai ter erros, por exemplo, quando aquele servidor está muito ocupado, né, geralmente retorna um erro 500. Você pode, nessa situação, fazer alguma coisa também usando esse padrão, tá? Mas ele é mais obrigatório quando há um erro do lado do cliente, ok? Aí um exemplo. O status do erro foi 400, aí eu passei aqui, ó, loja.com.br quantidade inválida. Se o cliente clicar aqui, quer dizer, se na view, né,
A view coloca lá uma opção para o cliente clicar nesse link. Deve haver informação que o usuário consegue ler sobre esse erro, tá certo? O título aqui foi quantidade inválida, detalhes. A quantidade de um produto não pode ultrapassar a quantidade do produto em estoque e não pode ser negativa. Aí, instância. Aqui é se o usuário quiser ver sobre essa instância do erro específico que aconteceu com ele. Tá? E provavelmente vai ter lá o valor da quantidade de estoque que tinha antes, o que ele passou, e o valor que ficaria, enfim. Você pode também usar isso aqui, que não é obrigatório, certo? Certo até aqui? Até aqui é só a padronização do JSON que a gente vai retornar, beleza? Aí aqui, para a gente, esse type, esse instance aqui é optativo, não precisa usar. E o type, você pode colocar alguma coisa, mas eu não vou pedir que seja algo com um link que eu possa acessar, não, tá? É só para vocês saberem que na vida real deve ser algo que possa ser acessado pelo usuário, tá certo? Pelo cliente daquela API. Beleza até aqui? Isso é um JSON que eu retornaria, né? O cliente, sei lá, pediu para recuperar um produto, passou o ID 450, não existe nenhum produto com ID 450, é um erro. Aí eu retorno para o cliente, eu não vou retornar o produto, porque esse produto não existe, eu vou retornar, em vez de retornar o produto, eu vou retornar um JSON com essas informações aqui, com informações parecidas com essa, né, na verdade. Porque, na verdade, não vai ser quantidade inválida, vai ser produto não existente, sei lá, alguma coisa assim. Tá certo? Aí, quando a gente fala de Spring Boot, a gente vai ter mais uma anotação que a gente vai aprender, que vai ajudar a gente a lidar com isso de forma muito rápida, tá certo? Sem precisar de muito código, tá bom? Vocês vão ver como é simples. Primeiro eu vou explicar o que é que acontece. A gente vai ter uma classe marcada com essa anotação aqui, controller advice, tá certo? Aí o que é que acontece? Isso aqui é como se fosse, eu coloquei aqui o link para acessar, né? Porque eu não fiz essa figura, tá bom? É uma figura que eu peguei pronta. Imagine que isso é o cliente HTTP, o cliente REST, certo? Aí ele manda, ó, um chamado HTTP, tá? O controlador recebe isso, chama o serviço, ó, para o serviço fazer o que precisa ser feito, mas quando o serviço faz o que precisa ser feito e deu tudo certo, né, ele retorna para o controlador e o controlador retorna a resposta para o cliente. E foi isso que a gente viu até agora, né, no código que a gente leu, né. É quando dá certo, chegou o requisição HTTP, o controlador recebeu, mandou para o serviço fez o que tinha que fazer, retornou para o controlador retornou para o cliente. E se der erro, né? E se aqui eu chamei o serviço e aqui alguma exceção foi lançada, né? Seja no serviço ou seja em algum código que o serviço chama, tá certo? Para realizar aquela requisição, uma exceção foi lançada, tá? Quando uma exceção foi lançada, eu tiro o controlador da jogada, ó, e eu passo para um handler, né? Como se fosse um manuseador de requisições, de exceções, tá? É um componente do meu código que ele sabe lidar com essas exceções. Quando a exceção ocorre, é esse handler aqui que vai encapsular um JSON daquele, que vai gerar um JSON daquele que a gente viu, e que vai gerar a resposta HTTP para o cliente adequada. Travou para todo mundo ou só para a Aleph? Aqui tá de boa, professor. Certo. Eita, Aleph. Enfim, vou repetir, tá? Quando dá tudo certo, né, chegou a requisição HTTP no controlador, o controlador vai solicitar o serviço que realiza essa operação, o serviço realizou, deu tudo certo, retorna o que precisa ser retornado para o controlador e o controlador manda a resposta para o cliente, tá? Esse é o fluxo normal, sem erro.
Quando ocorre algum erro, alguma exceção é lançada aqui no serviço, ou em algum código que o serviço chama, né, para realizar alguma coisa, alguma operação, quando a exceção é lançada, na verdade, o controlador sai de cena. E quem vai lidar com essas exceções é como se fosse gerente de exceções, digamos assim. É uma classe específica que a gente cria para lidar com as exceções. E é essa classe específica, tá, que vai encapsular os detalhes do problema do jeito que a gente viu, né, como esse JSON que a gente viu aqui, tá? Então, nessa outra classe que ele vai receber a exceção, essa exceção é lançada, nesse manuseador aqui de exceções, ele vai capturar essa exceção, tá? E vai gerar a resposta para o cliente com código HTTP adequado, né, para aquele tipo de erro que aconteceu, e no corpo dessa resposta HTTP, o JSON que obedece a essa RFC, com detalhes do problema que aconteceu, ok? Beleza até aqui? Essa classe especial que a gente gera aqui, ela é marcada com anotação, para que isso flua direitinho, tá? Lembra que a gente está usando um framework, eu falei para vocês que o fluxo de execução é por conta do framework, tá? E aí, quando ocorre uma execução, o framework vai procurar quem é que vai lidar com essa execução, ele vai procurar alguma classe que está marcada com essa @controller_device. Beleza? E é isso que a gente vai ver aqui, agora. Professora, Aqui. Oi. uma dúvida. Esse handler, a gente cria um único, que ele vai ser para toda a aplicação, ou pode criar vários para cada situação específica? Acho que pode criar várias. Agora, desde que sejam exceções diferentes, né? Tipo, o framework vai ficar maluco se você criar vários handlers para as mesmas exceções. Ele não vai saber qual é que ele vai chamar. Entendi. Certo? Agora, assim, eu estou chutando, tá? Eu sempre só criei um. Mas eu acredito que não faz sentido ter só um. Tá? Especialmente se você tiver muitos controladores de algo maior, você pode até se organizar para ter um handler para cada controlador, porque talvez os tipos de erro que ocorram sejam diferentes, tá? Porque o tipo de erro que ocorre aqui no controlador de produto tem a ver com produto, é produto que não existe, é quantidade errada, é nome que já existe, tá entendendo? Aí vamos supor que você tenha vários recursos. Tem um recurso produto, você tem um recurso, sei lá, cesta de compras. Aí você pode ter um handler para as exceções associadas à cesta de compras, por exemplo. Tá bom? Entendi. Agora, os tipos de exceções que são capturados têm que ser diferentes, senão o framework vai ficar maluco, né? Uma exceção X foi lançada, aí eu tenho 3 handlers que podem lidar com ela e vou chamar qual? Fica confuso. Certo? Entendi. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho um pacote só com as exceções. Aí a gente tem campo inválido exception, novo valor inválido exception, produto inválido exception, produto já existente exception, produto não encontrado exception, tá? Eu optei por cada exceção dessa, vamos aqui, produto inválido exception, tá? Cada exceção dessa, eu optei por ter um título e os detalhes, porque a gente não tem que gerar um JSON já com título e detalhes. Então, optei, quando essa exceção é lançada já lá no serviço ou lá no estoque, tá? Naquela classe estoque, quando essa exceção é lançada, quem lança essa exceção é que já deve ter uma noção, sabe exatamente o que aconteceu, sabe exatamente qual é o problema. Então, nada melhor do que esse programador para definir qual é o título e quais são os detalhes. Claro que se a gente está falando de um projeto grande, com muitos programadores, esse título provavelmente é algo, essas coisas provavelmente são algo que já foram discutidas anteriormente e padronizadas para todo mundo usar a mesma coisa para um erro semelhante, tá certo? Então, assim, toda exceção que eu criei aqui, ela já tem um título, já tem os detalhes, e quando a exceção é lançada, ó, por exemplo, aqui, ó, produto não encontrado exception, eu já coloquei aqui o título, produto não existe, e já coloquei os detalhes, um produto com este ID não foi encontrado no estoque, certo? E eu já crio a exceção com esses valores, ok?
Então, para toda exceção que a gente tem, né, vocês viram que a gente estava lendo o código, sempre tem, né, campo inválido exception, porque ele quer atualizar um campo que não existe, ele quer atualizar a descrição, mas passou uma string nula para a descrição, não pode, então produto deve ter, aqui é descrição. Descrição única. Um produto com... Isso aqui é porque eu fui copiando, vocês notaram, né? Produtos devem ter descrições válidas, sei lá. Não pode ser nula ou em branco. E aí, cada vez que eu crio uma exceção, eu crio já passando essas informações de título e de detalhes, que é exatamente o que a gente viu aqui na RFC do que a gente deve mandar no JSON, ok? Podia ser diferente? Podia, tá? Mas eu optei por ser assim, certo? Acho que não faz sentido ficar vendo cada hora que eu lanço uma exceção aqui, certo? Se o item de atualizar, se o novo valor tá estranho, lançou exceção, deve ter um nome único. Cadê outras exceções que lança? Acho que tem umas exceções aqui no serviço, né? Ó, produto não foi encontrado, tá? O produto não existe no estoque, ou o produto já existe e eu quero adicionar um com o mesmo nome, coisas desse tipo, né? Quando essas exceções, sejam aqui no serviço, seja aqui em qualquer... Porque note que o controlador só chama o serviço. Aí o serviço pode chamar outros códigos de outros componentes, né? Então, qualquer exceção que é lançada a partir do serviço, tá? Seja dentro do próprio serviço, ou seja em algum código que o serviço chama, ok? Quem vai lidar com essa exceção é esse handler, que eu falei para vocês. E aí eu vou mostrar o handler que a gente tem aqui, para lidar com essas exceções de produto, tá? Ele vai ser marcado, como eu falei, com REST Controller Advice, tá certo? E aí o Spring Boot já sabe. Ocorreu exceção, existe um componente que é marcado com isso, eu vou ver se esse componente é capaz de lidar com essa exceção, tá bom? Aí, no caso aqui, isso aqui é só porque a gente tem que ter aquela string lá acho que é de tipo, né? Aí eu gerei um negócio aqui só para eu ter alguma coisa para colocar, tá certo? Como todos os erros vão ser gerados a partir dessa URI V1 API produtos, né? Porque a gente está lidando com o recurso produtos, aí eu coloquei essa URI aí dos produtos para saber que tem a ver com o recurso produto, tá certo? Aí, ó, produto inválido exception. Cada método aqui desse handler, eu vou dizer qual é a exceção que aquele método sabe lidar, tá? Então, esse primeiro método aqui é com essa anotação, @exceptionHandler. Então, esse primeiro método aqui, ele sabe lidar com que tipo de exceção? Produto inválido exception, certo? Então, toda vez que, seja no serviço ou em algum código que o serviço chama, essa exceção for lançada, produto inválido exception, esse método aqui vai ser chamado, tá? E é esse método que vai criar a resposta para enviar para o cliente, ok? E aí, como é que ele cria essa resposta? Eu criei um DTO aqui chamado detalhes do problema, tá? Que tem exatamente essas informações que a RFC manda a gente repassar, menos o instance, porque instance é optativo, eu falei para vocês que a gente não ia usar aqui, tá certo? Mas vai ter o status do código de resposta, type, que é o tipo de erro, title, que é um resumo do erro, e detail, que é uma explicação mais detalhada do erro, tá certo? E para gerar o title e o detail, eu uso a própria exceção para recuperar essas informações, tá? O type, eu vou usar aquela URI, porque o type é uma URI por padronização, né, pelo padrão da RFC, é uma URI, então eu vou usar aquela URI que eu criei aqui, cadê? No handler, certo? Para indicar de onde veio esse erro,
certo? Ou, na verdade, o que a padronização manda é que seja algo que já explique melhor, que defina esse erro de alguma forma, né? Mas eu acho que isso aqui é válido. Então, eu crio um objeto desse tipo, detalhes do problema, tá? Então, eu crio com o construtor default e depois eu vou setar, né? Para esse tipo de exceção, produto inválido, eu defini que eu quero retornar um bad request, tá? Eu quero retornar um código HTTP bad request, acho que é 401. E aí eu pego o valor desse código para colocar no problema, né? Porque faz parte da RFC que a gente coloque esse número lá no campo status. Depois eu pego o título da própria exceção que eu recebi. O type vai ser sempre essa URI aqui, nesse meu, né? No mundo real isso pode ser diferente. O detalhe eu também pego da própria exceção. E depois, ó, eu vou retornar um response entity, tá? Que tem, aí eu estou colocando ó, o ponto status, eu estou configurando aqui o status para ser esse bad request, tá? Note que aqui tem que casar com o que está aqui. E no corpo dessa resposta, eu vou colocar esse problema, que isso vai se transformar num JSON exatamente como que a gente viu, tá? E vai no corpo dessa resposta. E aí a gente faz isso para todas as exceções que a gente lança, certo? Então aqui, por exemplo, é a exceção produto, esse método aqui vai lidar com o produto, já existe exception. Então ele vai criar um detalhe do problema vazio, vai dizer qual é a resposta, o código HTTP de retorno, vai pegar o título, o tipo, né, que é a URI, que define o tipo de erro, os detalhes do erro, e depois vai gerar o response entity com o status que a gente define que deve ser retornado para o cliente quando esse tipo de erro ocorre, e com o JSON, com os campos que a gente viu lá, de acordo com a RFC, que define detalhes de problema de APIs HTTP, certo? Aí, para cada, não tem necessidade de eu ler aqui cada um, porque para cada exceção, né, que a gente pode lançar, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, tá? Então, note que o que acontece é exatamente o que a gente viu aqui, né? A gente quando ocorre um erro, o controlador, ele deixa de ser aquele componente que vai gerar a resposta, né, para o cliente. Quem passa a gerar a resposta é esse handler de exceções, que captura essa exceção, gera aquele JSON específico, né, seguindo a RFC que a gente está adotando aqui nessa disciplina, e retorna para o usuário o response entity adequado para o tipo de exceção que aconteceu. Ok? Todo mundo ficou calado? Ok, né? Então, só para a gente fechar assim, né? A gente acabou de ver uma API, né? Quase que completa, né? Para que ela fique completa, a gente precisa ainda adicionar persistência, tá? Para ela e depois adicionar um pouquinho de segurança, né? Porque é muito importante segurança. Mas até agora, acho que a gente já consegue enxergar coisas que o Spring Boot vai fazer para a gente, tá? Que é o framework fazendo para a gente, né? Então, quem é que lê a requisição HTTP? É o framework. Quem é que gera, de fato, a resposta HTTP? É porque a gente diz o que é que deve ter na resposta e tal, mas quem gera, de fato, a resposta, seguindo o protocolo HTTP, né, toda a padronização, com os headers necessários e tudo mais, é o framework que faz isso para a gente, não é? Então, a gente já consegue ver muitas coisas que o framework faz para a gente, tá? Todo esse fluxo de erro que a gente viu, né, as exceções que são lançadas, né, dele em vez de retornar essa exceção, porque o lógico era, se foi o controlador que chamou o serviço, e lá no serviço uma exceção foi lançada, o óbvio é que essa exceção ia retornar para o controlador, né, ia chegar no controlador, né, mas quem faz tudo por trás para que essa exceção não chegue no controlador, e que o handler de exception lide com ela, tudo isso
que está arquitetando tudo isso por trás é o framework, né? Quem converte um DTO para um JSON, né? Tudo bem que ele vai usar uma biblioteca para isso, mas quem faz isso na hora correta e da forma correta e usa essa biblioteca da forma correta é o framework. A gente não está se preocupando com isso em nenhum momento, né? Quem instancia o controlador, quem garante que só tem um controlador daquele tipo, quem garante que só tem um serviço daquele tipo, tudo isso quem faz é o framework, tá? Eu tô falando isso só para vocês terem uma noção de quanta coisa está rolando por trás, né? Vocês podem estar achando que tem muita coisa, a gente está vendo muita coisa, mas imagine quão complexo é o framework, né? Porque o que a gente está fazendo é só a pontinha do iceberg, assim. É só o que tem de diferente em todas as APIs é o que a gente está fazendo, né? Tudo que tem de comum, que como exemplo disso aqui que eu coloquei aqui, quem está fazendo para a gente é o framework, tá? Então, assim, por trás tem muito trabalho sendo feito pelo framework e é por isso que ele torna a vida da gente tão mais fácil, tá? Por mais que vocês digam assim, mas é muita coisa, é muita anotação para aprender, muita regrinha para aprender, tudo bem, mas imagine quanto mais coisa tem lá sendo feita e que a gente vai usar todo esse serviço só com essas anotaçõezinhas que a gente está colocando, né? Então, vamos lá. Depois dessa aula aqui, o que é que eu acho que vocês já são capazes de fazer? Projetar uma API REST, tá? Que usa esses métodos HTTP. Vocês são capazes de implementar todo o sistema por trás dessa API usando Spring MVC, Spring Boot MVC, certo? Vocês já sabem recuperar dados de parâmetros da URL, né? Que é aquele que vem com o ID, né? Aliás, parâmetros não. Os parâmetros vêm depois de interrogação, foi mal. Enviar dados no corpo da resposta, recuperar dados do corpo da requisição, né? Entender a estrutura interna, tá? De um back-end que se baseia em MVC, né? Que tem um controlador, tem um serviço, e o serviço chama as entidades e o que mais for preciso para realizar o que precisa ser feito, e o controlador só conhece o serviço, tá? E vocês ainda sabem mais, né? Sabem lidar de forma elegante e de forma correta com exceções, certo? Então, eu vou abrir aqui para dúvidas, porque a aula terminou para a gravação.